Alessandra. Hoje iremos mostrar a respeito das observações que a gente faz, toda a análise do telhado, como eu comentei no vídeo anterior, e também a divisão dos circuitos, porque que a gente opta por utilizar um inversor em vez do outro. A análise que a gente fez do telhado de um cliente. Então, esse cliente ele tem telhado sudeste e noroeste. Aqui noroeste, aqui sudeste. Ele não gostaria de ter instalado os módulos na parte frontal, nessa parte onde está o meu mouse. Ele gostaria que fosse por aqui. Então, a gente fez duas opções de orçamento, considerando a instalação que o cliente gostaria que fosse, né, inicialmente, e a instalação que seria mais adequada, que geraria melhor e que teria um melhor custo-benefício. Então, assim, a gente conseguiu utilizar o sudeste e o noroeste melhor, né, e com menos sombreamento. Por exemplo, este telhado aqui, ele é maior do que os outros, então ele vai causar um sombreamento aqui e um bastante sombreamento aqui. Aqui também tem uma chaminé, então vai limitar esse nosso espaço aqui que a gente não pôde contabilizar para colocar os painéis, né? Então a gente fez esse levantamento, foi feito um levantamento com um drone para esse cliente, foi feita toda essa análise de qual das opções ficaria melhor, qual teria o melhor custo-benefício, e o cliente optou por justamente esse aqui, justamente por ser sudeste e noroeste, o cliente vai ter um melhor custo-benefício, uma melhor geração, então ele vai conseguir melhor utilizar os seus painéis. Aqui a gente ficou limitado justamente para não utilizar essa parte e acabou que a geração dele foi bem inferior à geração desse telhado aqui, porque a gente pôde utilizar melhor a área e também utilizar mais painéis, justamente por poder utilizar essa área aqui, que é uma das maiores áreas desse cliente, né? Mas como é que a gente faz a divisão desse circuito? Todo inversor, todo sistema, ele tem uma quantidade X de módulos que aquele inversor suporta. Então, a gente não pode sobrecarregar o inversor, porque senão a geração, a rentabilidade desse inversor vai cair. Então, por isso a gente é limitado, de acordo com o inversor, aquela quantidade X de painéis. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, então, a nossa planilha que a gente utiliza para o orçamento, com a quantidade que cada inversor suporta de painéis. Por exemplo, a gente tem o inversor de 110 kW, ele é dividido por 10 MPPTs. MPPTs são os circuitos desse inversor. Então, ele pode ser dividido entre 10 telhados diferentes, 10 águas, 10 direções diferentes. Ah, Milena, mas eu tenho 11, eu tenho 12, por que eu não posso dividir em mais? Porque quando há conflito de direções, o inversor ele tem uma corrente reversa. Então, essa corrente acaba prejudicando todo o funcionamento desse inversor e desse circuito. Então, se, por exemplo, esse circuito 10, a gente queira separar ele em norte e sul, ele vai ter uma rentabilidade bem menor do que se a gente instalasse ele todo para o sul. Então, por isso a gente faz essa divisão de circuitos. Mesma coisa, mesma ocasião no inversor de 75. Ele tem 9 MPPTs. Então, a gente trabalha com somente 9 direções ou 9 telhados diferentes. Por isso que tem toda a questão de divisão dos circuitos quando a gente comenta no orçamento, principalmente em telhados residenciais, que normalmente são cheios de água, cheios de divisões e orientações diferentes. Então, a gente precisa analisar bem essa questão, porque porventura aqui no inversor de 3, ele tem só um. Então, a gente conseguiria utilizar somente um telhado, somente uma inclinação e somente uma direção. Então, se porventura a gente precisar instalar, não couber tudo num telhado só, tudo numa água com inclinação de 30 graus virado para o norte, por exemplo, a gente tiver que utilizar o sul, a gente não vai conseguir utilizar o inversor de 3. A gente vai ter que utilizar o inversor de 4, porque ele tem duas divisões de circuito. Então, a gente vai conseguir utilizar esse inversor de 4 nesse caso. Se porventura tivéssemos a questão de 3 telhados, precisássemos utilizar 3 telhados, a gente teria que optar por outro inversor. Lembrando que o inversor de 3, o de 4, o de 5, o de 8 e o de 10 são os que a gente já trabalha atualmente. Eles são monofásicos, então eles podem ser instalados para sistemas monofásicos, bifásicos e trifásicos. Mas o inversor de 15 para cima, eles são trifásicos. Então, a gente só pode trabalhar com eles em rede trifásica. A gente não pode estar instalando um inversor de 15 trifásico num cliente que tem ligação monofásica. No mais, essas questões seriam essas. Claro que a gente sempre faz esse estudo, a gente sempre faz essa análise diretamente no orçamento, tá? A gente opta pelo melhor custo-benefício ao cliente.
Se é um inversor maior, como é um inversor menor, a gente diminui um pouco a quantidade de painéis para caber num inversor mais barato. Então, a gente também tem toda essa análise economicamente falando, né, na hora do orçamento, mas claro que a gente também faz toda a parte do cliente, porventura, se o cliente optar por um inversor X, a gente faz a opção do cliente, mas também se tiver um custo-benefício melhor, a gente sugere, assim como foi sugerido neste caso aqui, que o cliente gostaria que fosse dessa forma, e a gente deu essa sugestão e o cliente acabou aderindo. Então, essa foi um dos casos que o cliente aderiu ao nosso custo-benefício e com certeza ele saiu bem contente dessa análise, tá bom? Qualquer dúvida, sempre podem entrar em contato com o setor de orçamentos. A gente vai estar aqui para disponibilizar qualquer dúvida que vocês tenham, a gente vai sanar qualquer dúvida.